Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa edição de Band Placar, que tem oferecimento BandBet. Hoje tem Champions League e tem Copa Sul-Americana, com o único brasileiro que sobrou na competição. Já é fase semifinal, é o primeiro jogo, Berna. Então, o Galo precisa correr atrás e precisa ficar ligado porque enfrenta o Independiente Del Valle. Hoje, na altitude, em Quito, o Galo, Berna, que desde que o São Paulo chegou, não anda muito bem das pernas, vive oscilando no Brasileirão. E eu posso começar dizendo aqui que vai lutar até o fim contra esse rebaixamento desse jeito, porque enfrenta o Corinthians no fim de semana, poupa, porque o foco é a Sul-Americana. E aí você perde um jogo importante num confronto direto contra o Corinthians e acaba se complicando também no Brasileirão. Agora é pressão do São Paulo no Brasileirão, é pressão na Sul-Americana. Exatamente, Isa. Primeiramente, boa tarde a quem nos assiste aqui no canal Esporte na Band. Deixe seu like nesta live aqui no YouTube. Concordo com você, né? Um Jorge Sampaoli que chega numa situação emergencial ao Atlético Mineiro e, assim, o Galo, como você bem disse, oscila demais, né? É capaz de fazer bons jogos, como contra o Sport, é bem verdade que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, mas venceu com autoridade em Belo Horizonte. Jogou melhor do que o Cruzeiro, no clássico, né, disputado pelo Campeonato Brasileiro. Mas fez um jogo muito ruim contra o Corinthians. O Corinthians poderia ter goleado o Atlético Mineiro, mesmo porque, como você bem disse, poupou com a mobilização toda para o jogo contra o Independiente Del Valle. E o Galo tem um problema importantíssimo, a ausência do Fausto Vera. E aí a gente tem uma dúvida, a gente sempre vai ter dúvida. Você não é uma ausência importantíssima, com todo respeito, né? Ele tá jogando bem no Atlético, ele virou titular absoluto, ele tá numa fase melhor do que quando ele jogava com o Cuca, né? Ele tá formando uma dupla ali com o Alan Franco e não tá mal não, assim, o Fausto Vera é um jogador que era muito bom no Argentinos Júnior, né? Sim. Foi pro Corinthians, não jogou nada, né? No Atlético Mineiro com o Cuca, também era mais ou menos. Quem o levou para lá foi o Gabi Milito, que o treinou no Argentinos Júnior. E aí, agora, com o Sampaoli, ele virou titular absoluto, tal, subjugou até o Gabriel Menino, tal, um jogador importante nesse momento aqui, nesse contexto, para o Atlético Mineiro. E a gente pode até falar, bom, mas o Galo não está jogando nada, né? Será que é porque também não tem o Fausto Vera nas suas filas titulares? Pode ser. Mas, de qualquer maneira, é um desfalque, né? E a gente olha para esse time do Atlético Mineiro e a gente nunca sabe o que o São Paulo vai fazer, né? Se ele vai entrar com uma linha de 3, uma linha de 4. Se entrar com uma linha de 4 defensores, muito provavelmente vai jogar com o Vitor Hugo, né? O veterano zagueiro ex-Palmeiras, por exemplo, e o Júnior Alonso, jogador paraguaio. E aí a gente não sabe, o Guilherme Arana, se vai jogar como um lateral pelo lado esquerdo, ou se vai jogar como um meio-campista, com o Dudu fazendo a abertura de campo, isso se jogar com 3 zagueiros, Renzo Sarabia pelo lado direito, ou Renzo Sarabia jogando como um terceiro zagueiro também. São dúvidas que a gente tem quando analisa esse time do Atlético Mineiro. Fato é que Bernard e Dudu devem ser titulares, Igor Gomes também, e aí o Hulk deve ficar no banco de reservas. De novo, porque foi titular no fim de semana com a prerrogativa que o time era o reserva. Exatamente. E ontem surgiu a notícia que o Atlético estaria interessado na rescisão de contrato do Hulk e ele tratou de responder que não tem nada disso, mas se o Atlético quiser também é só procurar ele, mas não é o que ele pensa. Não é o que ele pensa, é um salário muito alto. Que loucura, né, Berna? Exato, um ídolo do Atlético Mineiro. É um dos principais jogadores desse time, eu não entendo, claro que tem convivido com lesões, mas não entendo por que perdeu tanto espaço. É que é um jogador que participa muito pouco, né, atualmente ali da marcação, principalmente na saída de bola do adversário. A idade está chegando, né? No caso do Hulk, já é um jogador muito experiente, mas eu concordo com você, é um ídolo histórico do Atlético Mineiro. Sem o Hulk, o Galo não teria ganhado o Campeonato Brasileiro em 2021, tampouco a Copa do Brasil, né? Mas fato é que o Rony deve ser titular. O Hulk, para mim, é mais jogador do que o Rony, né? O Rony é aquele ex-Palmeiras. Sim. Né? Então, fica essa dúvida em relação ao que o Sampaoli vai fazer no jogo de logo mais. A bola rola às 9h30 da noite. Em Sangolquí, ali no entorno de Quito, né? Ou seja, na altitude de 2.850 metros. Sobre o Independiente Del Valle, Isa, para mim, é a melhor base do futebol sul-americano, né? Se a gente pegar a seleção do Equador, dos 11 titulares contra a Argentina, na última rodada das eliminatórias, 8 foram revelados
pelo Independiente Del Valle. O técnico é o Javier Rabanal, um espanhol sem muita experiência, foi auxiliar técnico no PSV Eindhoven da Holanda, e aí foi contratado para ser técnico do Independiente Del Valle, que vai ser campeão equatoriano. Sim, tá líder isolado, 3 vitórias seguidas fora de casa. Exato. E tem uma questão importante, Isa, a mobilização é total para esse confronto, porque o Independiente Del Valle não vai jogar no fim de semana, pelo Campeonato Equatoriano. Ou seja, a Federação Equatoriana de Futebol deu um descanso para as equipes que estão envolvidas em competições sul-americanas, LDU na Libertadores, Independiente Del Valle na Sul-Americana. Então, esses times estão completamente focados nas competições continentais. No caso, o Independiente Del Valle, que mistura, Isa, juventude e experiência, tá? O goleiro Vilar. E aí, no miolo de zaga, você já vê um jogador muito experiente, o Richard Schunke, que faz parte daquele Independiente Del Valle, que é campeão da Sul-Americana em 2022 em cima do São Paulo. Fazia até uma dupla de zaga com o Segovia, né, que foi Botafogo, hoje está no CRB, não deu muito certo no futebol brasileiro. Tem à frente Sornosa, ex-jogador de Fluminense e de Corinthians, que foi vice-campeão da Libertadores em 2016 pelo próprio Independiente Del Valle. E 2 jogadores que são futuros craques, né? O Guagua, jogador de 17 anos que atua mais pelo lado direito, e o Patrick Mercado, esse um pouquinho mais velho, 22 anos de idade, que joga pelo lado esquerdo, os 2 revelados nessa base espetacular que é a do Independiente Del Valle. O centroavante é o Royos, um argentino, também muito experiente. Então a gente baliza esse comentário, né? Juventude versus experiência nesse time do Independiente Del Valle, que para mim é favorito. Eu acho que é favorito, inclusive... Jogando em casa, altitude. Exatamente. Não só hoje, viu, Isa? Acho que é favorito no confronto. Para chegar à final. Do outro lado, Universidade de Chile e Lanús. Eu acho que quem sair dessa chave aqui do Atlético Mineiro vai ser campeão, inclusive. Jogo único, tudo pode acontecer na final e tal, mas eu apostaria nisso. Bom, vamos botar na tela as principais oportunidades do mercado para você, para a Copa Sul-Americana. Você aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você será direcionado mais uma vez para a capa do site da BandBet. Vamos ver aqui as odds simples, Isa, porque a bola vai rolar às 9h30 da noite no horário de Brasília. É o seguinte, o Independiente Del Valle está com uma odd muito boa, pagando 1,87. Eu vou nessa. Sim, vamos de Del Valle. Vamos. A Isa é pé quente, se ela falou, tá falado. O empate está pagando 3,15 e o Atlético Mineiro 4,50. A fase do Galo não é boa. Infelizmente, o que o Galo tem demonstrado pra gente não é nem torcida, é realmente o que tem demonstrado em campo. É lamentável e tem um time bom. Tem jogadores bons. É um time caro, é um elenco muito caro esse do Atlético Mineiro, numa comparação com o Independiente Del Valle, então nem se fala, né, em termos de valor de mercado dos 2 elencos. Então a gente acredita que o Independiente Del Valle será vencedor dessa partida e a odd está muito boa, pagando 1,87. Então aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você vai acessar a capa do site da BandBet diretamente, ou se você preferir, né, Isa, digitar ali no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. A gente fala de Copa Sul-Americana, mas a gente fala dela. A UEFA Champions League, afinal de contas, tem rodada nesta terça-feira, né, Isa? Mais um jogo da 3ª rodada da fase de Liga. Arsenal encara o Atlético de Madrid em casa. O Arsenal 100%, Bena. Venceu o Atlético Bilbao, venceu o Olympiacos. Agora o Atlético perdeu na estreia para o Liverpool, mas é o Liverpool, tudo bem, e venceu o Eintracht Frankfurt. Arsenal favorito, jogando em casa, jogando bem. Líder da Premier League. Será que esse ano vem o título da Premier League ou vai derrapar e vai perder para o City, para o Liverpool? Eu não sei, assim. É sempre assim, o Arsenal fica brigando lá em cima, aí chega no final da temporada... O Arsenal não ganhou o título inglês desde 2004, né, com os Invencíveis, ganhou de forma invicta, mas ele consegue abrir uma boa vantagem já na Premier League e não perde um jogo desde 31 de agosto, quando caiu diante do Liverpool em Anfield, num jogo horroroso que o Szoboszlai tirou um coelho da cartola e deu a vitória aos Reds, né? Mas os Gunners lideram o campeonato inglês, finalmente, veio de uma vitória sobre o Fulham, com um gol de um jogador que eu acho que vai ser titular hoje. Quem? Leandro Trossard.
colocando o Gabriel Martinelli no banco de reserva. O Martinelli tá jogando muito bem, Berna, tá sendo decisivo nesse time do Arsenal. Pois é, mas o Leandro Trossard, ele é um jogador que ele contribui mais para a marcação e tem mais movimentação, né? O Martinelli é um jogador que fica muito preso ao lado esquerdo, é um ponta clássico, o Leandro Trossard não necessariamente, né? Então, assim, a gente precisa ver nesse time do Arsenal gente com movimentação. Por quê? Porque a gente sabe que no comando do ataque tem um centroavante que não é muito móvel, que é o Gyökeres. E pelo lado direito a gente vai ver um jogador que é um autêntico ponta-direita, embora seja canhoto, que é o Bukayo Saka. Então, pelo lado esquerdo você precisa ter alguém com mais mobilidade, né? E o meio de campo tem muita qualidade. O Odegaard está fora, mas não tem problema. O Arsenal tem elenco. Aí coloca o Eberechi Chiesa, que foi um jogador que veio do Crystal Palace, pode jogar ali ao lado de Zubimendi e também de Declan Rice. E a zaga, para mim, é a melhor do mundo. Com Saliba e Gabriel Magalhães, tanto que o Calafiori, que é zagueiro italiano, veio do Bolonha, acaba jogando como um lateral esquerdo nesse time. E o Timber está jogando muito pela lateral direita, o goleiro é Raya, que dá muita segurança a essa equipe do Arsenal. Por outro lado, falando em goleiro, tem o Oblak, no Atlético de Madrid, né? O interminável Jan Oblak, que é um belíssimo goleiro. E a gente olha para esse time do Atlético de Madrid e vê as torres gêmeas, né, Isa? Sorloth e Julián Álvares, né? Ou seja, um time que vai jogar com dois atacantes, está mudando um pouco a forma de jogar. Barrios, o bom jogador espanhol, deve jogar mais centralizado no meio de campo. E aí tem uma aposta, né? Um jogador que vem sendo convocado, inclusive, para a seleção da Espanha, foi titular recentemente, que é o Alejandro Baena. Joga pelo lado esquerdo, no meio de campo, pode ser um ponta também, que veio do Villarreal. Então, a gente vê um Atlético de Madrid que pagou 42 milhões de euros no Baena e esse jogador tomou conta da posição. Era a posição do Samuel Lino, né? Que hoje é jogador do Flamengo, né? Então, um Atlético de Madrid em reformulação. No miolo de zaga tem o ótimo Robin Lenormand, ex-jogador da Real Sociedad. Lorente pelo lado direito, como lateral. Então, a gente vê um time que mescla também experiência e juventude, né? Uma reformulação do técnico Simeone, que coloca para jogar o filho dele, Giuliano, na ponta direita. Ponta não, vai como meia direita nesse time do Atlético de Madrid. Isa, é o seguinte, vamos ao que interessa? Vamos às melhores odds do mercado. Vamos lá, é o seguinte, vamos botar na tela aí, meu querido Glauco Genovese, o diretor do programa. Você aponte sua câmera mais uma vez para o QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site. A gente fez todo esse introito em relação a Arsenal e Atlético de Madrid para mostrar as odds para você e você fazer a sua fezinha com base, né? A gente trouxe o retrospecto, uma estatística do time do Arsenal, que joga no Emirates, né? Então eu acho que o Arsenal é favorito, Isa. Tá pagando 1,59, o que você acha? Tem que vencer hoje o Arsenal para continuar 100% na Champions League. É vitória, 3 pontos. Eu também acho, né? Você tem aqui uma possibilidade de empate pagando R$4. Não. E o Atlético de Madrid, 5,75. O Atlético de Madrid, que é apenas o quarto colocado no Campeonato Espanhol, como você bem disse, enfrentando o Arsenal, que é líder da Premier League. Bom, trouxemos para você as melhores oportunidades do mercado na Sul-Americana e na UEFA Champions League. A bola rola logo mais, hein? Às 4 da tarde, no horário de Brasília, no clássico, por que não, entre Arsenal e Atlético de Madrid. O que você sempre fala por aqui? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu, até a próxima.